Sequência 29. Eugênio ergueu-se. Ao cabo de grande relutância, Oliva levantou-se também. Ficaram frente a frente, a contemplar-se em silêncio. Os olhos dela, aqueles olhos humanos, envolventes, acalentadores. Ele sentiu um tremor percorrer-lhe o corpo. Em vão, procurava discernir um desenho lógico, um contorno definido no emaranhado dos seus sentimentos. Queria ele ir-se para sempre ou ficar para sempre? Devia ficar só por aquela noite? Queria casar com Eunice ou continuar com Lívia? Se não amava Eunice, por que sentia então aquelas coisas esquisitas na presença dela? O desejo de possuí-la, de dominá-la, de estar a seu lado. E se não amava Olívia, por que lhe era tão difícil separar-se dela? Eugênio olhava a amiga bem nos olhos. Não se pôde conter. Ergueu ambas as mãos e acariciou-lhe a cabeça. E como um menino que confessa uma travessura, ele murmurou: Eu sou Não achou o termo. Desceu os braços. Enlaçou Olívia, puxou-a contra o corpo. Beijou-lhe os olhos, a testa, as faces, a boca. Passaram juntos aquela noite. Eugênio julgou vislumbrar um elemento de desespero nas carícias de Olívia. Ela nunca se lhe entregara com um tão comovido abandono. Disse-ia que se estava despedindo, não somente dele, mas também da vida. Eugênio ficou a pensar confusamente em suicídio. Essa ideia amargurou-lhe horas daquela noite. Saiu de madrugada, com a certeza, não sabia se dolorosa ou grata, de que voltaria no outro dia, de que não lhe seria tão fácil separar-se de Olívia. O céu clareava, o mundo parecia diferente. Eugênio sentiu-se perdido. Eunice, murmurou. Eunice. Era um nome frio como a madrugada. Ergueu a gola do casaco. Olívia. Também este nome agora lhe parecia vazio. Não tinha o mesmo calor do corpo da mulher que havia pouco ele deixara. Ambas lhe pareciam criaturas remotas. Eugênio. Ele também era um estranho a si próprio. O mundo todo era frio e indiferente. Poc, poc, poc. Soavam os seus sapatos na rua deserta. No outro dia, à tarde, recebeu no hospital este bilhete. Resolvi embarcar hoje mesmo para Nova Itália. Desta vez, a demora vai ser longa. Sempre amigos, ó. Eugênio precipitou-se para a casa dos Falk. Disseram-lhe que Olívia havia partido naquela manhã. A cidade cresce para eles. Começam os subúrbios. O alto entra numa rua e, de repente, Eugênio sente renascer-lhe uma grande esperança. E se Olívia ainda estiver viva? E se os médicos conseguiram pô-la fora de perigo? Honório, depressa! Passam casas, lojas com portas iluminadas, restaurantes, muros, árvores, gente. Olívia está viva. Eugênio, em pensamento, beija-lhe os olhos cansados, de pálpebras mornas, o rosto, os lábios, as mãos. Que importa o que os outros digam e pensem? Que importa Eunice e as convenções sociais? No mundo só existe Olívia. Ela precisa viver. A vida deixaria de ter sentido se ela morresse. Eugênio imagina-a em convalescença, fraca e sorridente, apoiada ao seu braço.
Ana Maria vem ao encontro deles, pulando e gritando como um cachorrinho. São felizes. A vida recomeça. Honório, depressa, por favor. Passam por um elétrico iluminado e, à medida que se aproximam do centro da cidade, um escuro pavor se vai apossando de Eugênio, um desejo e, ao mesmo tempo, um horror de chegar. Olha o relógio, 20 para as 9. Algo de extraordinário acaba de acontecer. Olívia ressuscitou. Olívia não pode morrer. 20 para as 9. Olívia está viva. Depressa, Honório, depressa! O suor escorre pelo rosto de Eugênio. O alto precipita-se maciamente por sobre os trilhos dos elétricos. 31 anos, meu velho. Felipe Lobo deu uma palmadinha amistosa no ombro de Eugênio, que, como única resposta, sorriu melancolicamente, baixando os olhos para o cálice de vinho. Eunice mandou a criada servir os gelados. O jantar chegava ao seu termo. Sintra inclinou-se para Dora e perguntou: "O que é que você tem hoje, menina?" Eu? Dora pareceu despertar de repente de um sonho. Arregalou os olhos em exagerado espanto. Fez um meio sorriso e, como se a estivessem acusando de crime tremendo, defendeu-se. Eu? Mas não tenho nada. Estou até muito bem. Sintra acendeu o charuto e riu a sua risada baixa e lenta, enquanto sacudia a cabeça grisalha. Depois do jantar, a Dora vai cantar. Anunciou para os outros, soltando uma baforada displicente. A jovem deu um pequeno pulo na cadeira. Oh, não tem graça. Não se discute. Sintra falava com os dentes apertados, mordendo o charuto. Não se discute. O peito engomado da camisa e a gola do smoking brilhavam. Os olhos entrecerraram-se-lhe com um brilho brincalhão por trás do fumo, ao passo que ele ria a sua risada interminável e enigmática. Eugênio olhou para o sogro. Não lhe queria mal. Compreendia os esforços que ele fazia para lhe tornar a existência naquela casa fácil e agradável. Viviam numa cordialidade meio convencional. Dir-se-iam amadores de teatro representando uma alta comédia. O velho Sintra gostava de fazer o papel de gentleman, repousado e paternal. Era limpo e saudável, lembrava esses cavalheiros idosos, mascorados e rijos, que aparecem sorrindo em lindas tricotomias, dizendo: "Eu sou assim porque tomei tal remédio." Tinha um cuidado meticuloso com as suas roupas. Manicurava as unhas e jogava golfe no country club. Dora ainda relutava, olhando para os outros numa busca de socorro. Mas faz tempo que eu não canto." "Não seja boba, Dora," disse-lhe a mãe. "Você não é nenhuma Lily Palms para se fazer rogada assim." Naquele instante, a criada chegou com os gelados e Dora foi deixada em paz. Eugênio partiu o biscoito russo. Lembrou-se de uma noite de verão com Olívia, no Edelweiss. Ela, na sua frente, tomando sorvete e contando uma história muito engraçada a respeito da opinião de um médico muito conhecido sobre a cirurgia plástica. E, imediatamente, Eugênio lembrou-se do anúncio que lera naquela manhã nos jornais. A doutora Olívia reabriu o seu consultório. Edifício Hora, 3º andar, sala 8. Na outra extremidade da mesa, Sintra fazia um pouco com miolo de pão, dizendo qualquer coisa a Dora em voz muito baixa,
A menina sorria, com os cotovelos fincados na mesa, as mãos traçadas e encostadas a uma das faces. Quando Eugênio ergueu a cabeça, deu com os olhos de Eunice. Tinham eles uma expressão de irônica censura. Pareciam dizer: com efeito, Eugênio, para que essa cara de máter? Você é o tipo de desmancha prazeres. Sorria, ao menos por delicadeza. Para fugir ao olhar da esposa e ao embaraço que ele lhe causava, dirigiu-se a Filipe, que estava a seu lado. Eugênio voltou ao assunto que ocupara a atenção dos homens durante quase todo o jantar. Então, quer dizer que o megatério vai subindo? Os olhos de Filipe brilharam. A caminho das nuvens, declarou ele com a voz cheia e retumbante. Dentro de um ano, vocês estão bebendo uma taça de champanhe na azoteia do edifício mais alto da América do Sul. Esse será o dia mais feliz da minha vida. Bateu a cinza do charuto nas bordas do prato. Eugênio, meio absorto em seus pensamentos, ficou vendo a cinza dissolver-se nos restos líquidos do gelado. Onde estaria morando Olívia? Teria voltado para a casa dos Falk? E às vezes penso, continuou Filipe, que cada homem é posto no mundo para realizar uma determinada obra. Acredito na predestinação. Eunice sorriu com malícia e disse: tu, por exemplo, viestes para nos dar um megatério. Impermeável à ironia, Filipe ficou sereno, como se não tivesse ouvido a observação da dona da casa. Ele estava cego, achava Eugênio, ou então enxergava mais longe e mais claro do que os outros, como se estivesse a olhar a vida do alto do último andar do megatério. Filipe passou a mão enorme pelos cabelos ondulados e tornou a falar. É engraçado. Lembro-me de uma noite quando eu tinha 21 anos. Estava sem sono e debrucei-me à janela da minha pensão e fiquei olhando as casinholas velhas e tristes da Cidade Baixa. Eu era então apenas um pobre estudante que fazia o seu curso com sacrifícios. Não tinha um vintém de meu, mas sentia que ainda havia de fazer grandes coisas. Foi naquela noite que tomei a grande resolução: fechar os olhos a tudo, baixar a cabeça e tocar para frente como uma capivara, trabalhar como um animal para realizar o meu sonho. Precisava vir caminho na vida, cumprir a minha missão, deixar no mundo um vestígio da minha passagem. Ou então, a vida não valia a pena ser vivida. Amassou o guardanapo e jogou-o para o meio da mesa. Houve um curto silêncio. Trabalhando ainda no porco de miolo de pão, Sintra sorriu e contemplou o engenheiro através do fumo do charuto. Eu já lhe disse, Lobo, você arrisca-se. Agora já é tarde. O mais que pode fazer é reduzir o número de andares. 25.000 contos. Não sei. Esse dinheiro, posto numa boa indústria... Filipe impertigou-se na cadeira, enxugou o suor da testa reluzente e quase gritou. Indústria! Mordeu o charuto com raiva. Estava pesado, tinha comido e bebido demais. Não encontrava argumentos. Ora essa, indústria! Tranquilo, Sintra sorria, cravando no focinho do porco 2 olhinhos de ervilha miúda. Veja bem, esse capital empregado numa fábrica seria uma oportunidade para dar emprego a milhares de homens. Filipe Lobo bebeu um gole de vinho e investiu. Mas qual? Imagina a imponência de um arranha-céus, 30 andares subindo acima dessas miseráveis casas do pó da onça. É qualquer coisa de formidável. É mais que edifício.
É uma verdadeira cidade, um monumento. E você me vem com sua indústria? Chaminés para sujar o ar de fuligem, salas escuras e sem ar para fabricar tuberculosos? Sintra esgrimou o seu florete. Não haveria salas escuras se fosse você quem fizesse a planta da fábrica. Olhou para a filha como para pedir aplauso. Eunice conversava com a mulher de Filipe sobre flores, enquanto as suas mãos brancas acariciavam as orquídeas do vaso raro de cristal ao centro da mesa. Ao passo que o megatério, prosseguiu Filipe, tem várias centenas de janelas, todas as peças com luz direta. Nem me diga, indústria, ora bolas. Sua alma, sua palma, disse Sintra biblicamente. Botei todo o meu dinheiro, até o último tostão, nessa empresa, confessou Felipe Lobo, apertando a haste do cálice com paixão. Mais do que isso, estou dando a esse empreendimento todo o meu tempo, toda a minha atenção. Lutei como um louco para convencer os nossos ilustres capitalistas de que o negócio era seguro. Gastei com eles o meu latim. Tive de ir a São Paulo para conseguir o capital. Oh, isso não passa de uma aldeia. Ainda é a lei do pé de meia. Dinheirinho no banco, juro magro, mas certo. Depois do balanço semestral, o capitalista chega ao guichê esfregando as mãos e diz ao empregado: moço, eu quero levar o meu jurinho. Que grandes empreendedores, que notáveis financistas. Eugênio sorria. Dora prestava atenção ao pouco de miolo de pão. Isabel falava a Eunice em rosas de todo ano. Sequência 30. Era natural que os homens quisessem construir o megatério em São Paulo. Foi uma luta. Eu achava que o megatério tinha de ser erguido aqui, na minha cidade. Finalmente, venci. Quero ver só a cara dos nossos homens de negócio quando virem o colosso dominando a cidade, com todas as salas alugadas, o maior edifício da América do Sul. Vejam bem, não só do Brasil, da América do Sul. E noutro tom, olhando de Eugênio para o seu cálice, mas esse teu vinho trepa um pouco, hein? Felipe, não pensa noutra coisa, disse Isabel. Parece que anda maluco. Ora, Isabel, tu não compreendes. Fica lá com os teus chás de caridade e com teus benefícios. Me deixa. Dora soltou uma risada. Mas o seu Sintra é um escultor do outro mundo, exclamou, erguendo no ar o porco feito de miolo de pão. Francamente, o senhor podia ganhar a vida fazendo bonequinhos assim. Isabel sorriu. Os seus olhos oblíquos apertaram-se, e no meio da confusão de risos e palavras entrecruzadas, ela contemplou o Eugênio com um olhar quente e apaixonado. Ele baixou a cabeça. Felipe parecia não querer deixar fugir o assunto, pois, aproveitando uma breve pausa, disse: há coisas engraçadas na vida. Quando eu tinha 12 anos, o brinquedo que eu mais amava era um jogo de armar. Fazia com ele casas e pontes. Um dia, construí um arranha-céus. O meu padrinho me perguntou como era o nome daquele casarão. Eu me lembro tão bem, como se fosse ontem. Pensei um pouquinho e depois respondi: Megatério. Eu andava impressionado com um livro de gravuras de monstros antediluvianos. Pausa. A criada serviu o café. Eugênio acendeu um cigarro. É curioso, continuou Felipe, como certas brincadeiras do tempo de menino se transformam em realidade.
Como quem arremessa um dardo, Eunice soltou essas palavras. Mais tarde ou mais cedo, o homem realiza os desejos de menino. Lá vem Freud, pensou Eugênio, prevendo uma dissertação da mulher sobre psicanálise, coisa que lhe parecia muito imprópria num fim de um jantar, quando todos já estavam cheios daquela vaga tristeza que vem do apetite satisfeito e dos vapores do álcool. Mas Sintra tornou a investir. Mas construir um arranha-céus de 0,5 metro com pauzinhos coloridos não é o mesmo que fazer um edifício de verdade, com 30 andares. Isabel aliou-se à ofensiva. Depois de ele terminar esse de 30 andares, há de querer fazer outro de 40. Sim, riu Sintra. Mas travessuras caras e perigosas como essas não são fáceis de repetir. Dora tirou uma flor do vaso e pô-la na botoneira do pai de Eunice. Voltou-se depois para Felipe, com ar casual, e disse: "O que é que a gente vai fazer? Papá gosta mais do megatério do que de mim." Felipe, a princípio, limitou-se a encolher os ombros, mas depois seus olhos fixaram-se em Dora com uma expressão menos fria. E Eugênio julgou ver duas imagens a dominar-lhe o espírito naquele instante. Uma Dora pequenina, frágil e humana, diante do enorme edifício de cimento armado. Eunice ergueu-se convidando. "Vamos para a sala de música?" Ergueram-se todos. E quando os outros já tinham saído da sala de jantar, Felipe reteve Eugênio, segurou-lhe o braço com brutal cordialidade e perguntou: "Que diabo, homem? O que é que você tem? Anda aí triste, parado. Não posso ver ninguém assim. A gente precisa saltar para o ringue e botar a vida em nocaute." Com o punho fechado, feriu o ar. Eugênio sorriu com melancolia. "Não nasci para perder a partida." Arrotou. "Se você tivesse aí um pouquinho de sal de frutas..." "Acho que abusei do álcool. Comigo é tudo ou nada. Ou não bebo uma gota, ou bebo muito. Um bangalô de um pavimento só, ou logo um monstro de 30 andares." Eugênio encolheu os ombros. "São temperamentos." Felipe recebeu o sal de frutas que a criada lhe trouxe dissolvidos em água. "Mas seja como for, é preciso vencer. Admiro Hitler, admiro Mussolini. Saíram do nada, olhe onde estão. Quando no cinema vejo aquelas paradas militares, aquelas massas humanas disciplinadas, geométricas, aquele entusiasmo, sinto um estremecimento." "Veja bem", abraçou Eugênio, "a terra era nua e feia. Vieram os homens e povoaram-na de grandes monumentos." Eugênio só desejava que Felipe o deixasse em paz. Queria um pouco de ar fresco e de silêncio. Quais foram os homens que ficaram na história? Alexandre, César, Napoleão. Você já percebeu o significado da vida desse corso de uma figa? Que é grande cavalo. Como eu o admiro, como fico comovido quando leio a vida dele. Dirigiram-se para a sala de música. E aquele idiota do Beethoven riscou o nome dele da dedicatória da Heroica, o surdo pretensioso, só porque Napoleão se fez imperador. O recalcado não podia compreender a grandiosidade do gesto de Bonaparte. Ao pé da porta do salão, Felipe segurou com força o braço de Eugênio e disse-lhe: "Para os vencidos não há compaixão. Pense nessa coisa horrível. Para os vencidos não há compaixão."
entraram. Sintra bateu palmas. Silêncio, pediu. A Dora vai cantar. Dora sentou-se ao piano. Eunice apagou a luz do lustre e acendeu uma lâmpada de quebra-luz que estava ao pé do piano. O salão ficou mergulhado numa doce penumbra onde se abria aquela ilha de luz azulada. Era uma espécie de luar artificial que lembrava Eugênio certa noite, havia 3 anos, na sala de Olívia. As luzes apagadas. Eles tinham ceado no Edelweiss. O menino doente estava a salvo da morte horrorosa pela sufocação. Dora tirou 2 acordes. Que é que vais cantar? Perguntou Isabel. Venha a meus braços. Ah! Fez-se silêncio. A pequena começou a cantar. Tinha uma voz clara e suave, levemente trêmula. Sintra olhava para Dora sorrindo e acompanhando a melodia com um discreto movimento de cabeça. Felipe agitava-se na poltrona, ao lado de Eugênio, como se não achasse posição cômoda. Era uma canção lânguida. Eugênio sentiu uma tristeza sem remédio. Teve um desejo de carícias. Devia ser o vinho, ou a canção. Ou então, apenas a saudade de Olívia. Edifício Hora, 3º andar, sala 8. Felipe cochichou-lhe ao ouvido. Essa música é uma ignomia. Fez um gesto com a grande mão cabeluda, gesto de quem procura em vão pegar alguma coisa. Não diz nada, é mole, é besta. É um bububu sentimental para menina de colégio de freiras. Não tem nenhuma dignidade. Efemina os homens, amolece a vontade. Fora de Bach e de Wagner, não há salvação. Eugênio sacudiu a cabeça num vago assentimento e naquele mesmo instante percebeu que os olhos de Isabel estavam postos nele, numa fixidez apaixonada. Eunice achava-se muito tesa na sua cadeira, as mãos descansando no colo. Parecia mesmo a estátua do repouso. Dora continuava a cantar, sozinha na sua ilha azul. Cantava com paixão e havia na sua voz um acento doloroso. Lançava ao ar palavras arrastadas em fremente modulações. Beija-me, ama-me. Com que fresca sensualidade dizia essas palavras. Dou-te meus lábios. A sua voz era apertada. Ela erguia para o teto os olhos semicerrados. Os seios fremiam-lhe. As mãos acariciavam o teclado. Amo-te com loucura. Sentia-se que ela estava dizendo aquelas frases de amor para alguém que não se encontrava na ilha, para alguém que talvez estivesse muito longe, perdido no mar. Do fundo do seu torpor, Eugênio contemplava-a. De onde estava, via Dora de perfil. Ela era morena e frágil. Os seus cabelos negros e lisos tinham agora um reflexo azulado. Primavera, pensou ele. Ela era a própria primavera. Por que lhe vinha aquela ideia? Dora fazia que ele se lembrasse das ameixas e pessegueiros floridos, daquelas remotas primaveras perfumadas no Columbia College. Margaret, os plátanos, o luar, os seus sonhos insatisfeitos, o cheiro da seiva dos plátanos, o vento desfolhando as árvores. Primavera, lá estava Isabel, sempre com os olhos grudados nele. Era imprudente, os outros podiam ver. Felipe soltava pequenos grunhidos de impaciência. Aquela música parecia deixá-lo
abafado. Da sua ilha azul, Dora cantava de amor. A sua voz era um soluço, e então, comovido, Eugênio lembrou-se do dia do seu casamento. Dora tinha 13 anos. Com um vestidinho cor-de-rosa e vaporoso, um diadema de flores na cabeça, ela entrara na igreja, levando nos braços o almofadão em que os noivos deveriam ajoelhar-se diante do padre. Isso acontecera apenas ontem. E agora, ali estava Dora, já mulher, o corpo fremindo de amor. Eugênio sabia da sua história. Dora amava um estudante judeu, pobre e rebelde. Os pais opunham-se ao namoro. Eles sofriam. Eugênio contemplava Dora e sentia-se velho e amargo. No entanto, cantando naquela ilha azul, a menina estava como a dizer-lhe que o mundo ainda havia beleza e esperança. Pensou em Olívia. Imaginou-a também sentada em um daqueles cantos sombrios da sala, com os seus grandes olhos postos nele, adivinhando-lhe os pensamentos, vendo que ele era infeliz e que, no fundo, continuava a ser ainda o mesmo homem indeciso e amargurado que não encontrou o seu caminho. Dora bateu o acorde final. Sintra aplaudiu com entusiasmo. Felipe soltou um suspiro de alívio. A jovem ergueu-se do piano e caminhou para a janela do terraço. Eugênio julgou ver-lhe brilhar uma lágrima no canto dos olhos. Eunice acendeu a luz. Isabel desviou os olhos de Eugênio e começou a arrumar os cabelos num gesto disfarçado. E, absurdamente, para a surpresa de todos, Felipe, da sua cadeira, jogou para Sintra essa pergunta através do salão. Como vai o monopólio do leite? Isabel desatou a rir. Eunice apenas sorria com malícia. Sintra refletiu um instante e depois respondeu. Não é um negócio tão romântico e grandioso como o megatério, mas é um bom negócio. Vai se processando devagarinho. Há aí meia dúzia de cabeçudos que não querem entrar no alinhamento. Energia com eles, exclamou Felipe. Pulso de ferro. Sintra bateu a cinza do charuto e continuou muito macio. Se for preciso, mandarei vender o leite a 500 réis o litro. Hei de levá-los à falência. Apesar da violência e da decisão da afirmativa, o tom da sua voz permaneceu doce e acariciador. O sorriso continuou. Isso, dizia Felipe, isso. Depois, a população terá bom leite por bom preço. Ordem, organização. Isabel sacudiu a cabeça. Bom leite, bom preço? Não acredito. Tu lá sabes o preço do leite? Bocejou Felipe com desprezo. Por falar em leite, disse Isabel, olhando para Eunice, estou horrorizada. Aumentei 2 quilos. Sim. Eunice ergueu as sobrancelhas numa expressão de fingido interesse. Eugênio levantou-se e saiu para o terraço. Precisava respirar, ver a noite, que era muda, mas estava de certo cheia de recordações. Dora achava-se junto da balustrada, olhando para os tanques da hidráulica. Do jardim, lá embaixo, subia o perfume adocicado e espesso dos jamins de cabo.